Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. E a ideia do Papo com Elias é aquela, que você já conhece. Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como, e esse é o nosso desafio. E ao contar as histórias, gente, os horizontes se ampliam. E o que a gente tem de legal? As ideias circulam. E por falar em circular, eu queria agora aproveitar para mandar um alô especial para o brechó que me veste. É isso mesmo, eu estou dentro da onda da moda circular. Eu visto com um brechó, que é o nosso brechó muito bacana, peça rara, no bairro Anchieta, aqui em Belo Horizonte. Então, um beijo, um abraço para a turma toda. E procure também entrar nessa circulação das ideias, circulação das roupas, circulação da gente, tá bom? A gente tem brechó para crianças, A gente usa muito brechó, as mulheres utilizam muito. Mas e nós, homens? Vamos entrar nessa? Vamos quebrar o preconceito? Valeu demais, peça rara. Muito bom. O papo de hoje está interessantíssimo. É um papo importante, porque a gente vai falar sobre uma das fases da vida mais bonitas que a gente tem e também mais emblemáticas e às vezes a sociedade encara como problemáticas. Problemática é a nossa adolescência. É importante esse papo. Eu, durante 13 anos da minha vida, apresentei um programa com adolescentes dentro do estúdio. Era muito legal, eu me surpreendi a cada dia. Não são fáceis, tem o seu estilo. E a gente vai falar muito disso hoje, A relação entre pai, mãe, crianças, adolescentes, essa coisa toda. E eu tenho o prazer de receber aqui no Papo com Elias uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, ajuda demais eu e minha esposa, a nossa família, e ajuda várias famílias. E ela tem crescido, tem mudado, Ela não é mais do mesmo jeito de 10 anos atrás, e ela está em movimento, circulando e crescendo também. Muito bacana, a pedagoga, e ela também que é educadora parental, olha que legal, e educadora emocional. É um prazer receber aqui a doutora Juliana Franco. Doutora Ju, tudo bem, Ju? Tudo ótimo, Elias. Tudo bom, prazer muito grande estar aqui falando desse tema maravilhoso que eu amo. Muito bom. Agora, doutora Ju, não tem jeito, A gente teve aí, nesse ano de 2025, uma série que está bombando, continua repercutindo muito. A série Adolescência. Por que essa série faz tanto barulho assim? Por que mexeu tanto com todos nós, Primeiro porque eu acho que é uma história que pode acontecer dentro das nossas casas. Então isso afetou de alguma forma os pais que assistiram. É uma série que conseguiu trazer um pouco de angústia, E muito medo para os pais. A gente está ali trabalhando o tempo todo, tentando dar o melhor para os nossos filhos e de repente a gente se depara com uma série que mostra que o perigo pode estar dentro do quarto, dentro das nossas casas. E mostrou também, eu acho que acima de tudo, esse muro, esse distanciamento que há entre as gerações. Esse muro que construímos em relação aos nossos filhos. Esse muro que a educação tradicional constrói todos os dias dentro das nossas casas. Espera aí, você está falando que esse muro é construído. Então esse muro não nasce, ele não existe. A gente constrói? A gente constrói. Sem perceber, sem intenção. Os nossos filhos nascem muito confiantes do nosso amor. Eles se entregam de uma forma muito genuína para nós pais. Eles confiam que vão ser atendidos em suas necessidades básicas. Eles nascem com duas necessidades básicas principais, que é a conexão e a autenticidade. E eles confiam que a gente vai acolhê-los. Só que a partir de um certo momento ou de uma certa idade, essa criança começa a entender que ser quem ela é pode não ser tão bom para esses pais. Então ela começa a mudar
Então ela vai perdendo a autenticidade para continuar conectada. Eu falo que quando a gente castiga os nossos filhos, quando a gente trata eles de uma forma mais grosseira, não por intenção, mas porque também queremos criar seres humanos do bem, então nunca é com uma intenção para o mal. É uma intenção genuína também desses pais. Sim. E também trazendo a história que eles trouxeram. Eles tentam ali, da forma que conseguem, com as ferramentas que têm da educação tradicional, que esses filhos sejam do bem. E aí esses filhos, eles não deixam de amar os pais quando eles são castigados, quando eles são punidos, mas eles deixam de amar a eles mesmos. E quando a gente deixa de amar a gente mesmo, a gente começa a se distanciar da nossa natureza humana. E a gente começa a ser um personagem para o outro, para a sociedade. E esse é o maior mal, porque leva a doenças emocionais, físicas, psíquicas. Doutora Ju, então aquela criança, aquele adolescente muito bonzinho, é meio perigoso isso, né? E é o que os pais não me procuram na infância. Esse menino bonzinho, que não dá trabalho, que é independente, os pais acabam deixando levar, porque não dão trabalho realmente, e na adolescência eles vão dar trabalho. Na adolescência há um renascimento. Então há uma segunda chance de eu ali mostrar quem eu sou. Primeiro eu nasci para os meus pais, Sim. Depois eu nasço para os iguais, para as relações horizontais. Então eu vou tentar pela segunda vez ser quem eu sou e vou ver como vou ser recebido nessas relações horizontais. Mas muitas vezes eu não levo recursos para essas relações também. E aí vai todo o problema. A adolescência, a séria adolescência, ela mostra exatamente isso. Um menino que provavelmente não dava trabalho, um menino que cuidava das emoções dos seus pais, a gente percebe um distanciamento emocional. Então são pais como nós, que querem dar o melhor para os filhos, Sim. que querem fazer melhor do que os nossos pais fizeram. Ele tem uma parte que ele fala, eu fui espancado e eu nunca encostei um dedo no meu filho. E aí ele pergunta onde é que eu errei, né? E ele tem uma boa intenção, mas o que ele faz para não se envolver emocionalmente? Ele se afasta. Então ele mergulha no trabalho, que é o que nós fazemos, e não percebe que essa distância emocional também causa dor. E causa mais do que dor. Causa uma vulnerabilidade, que hoje pode ser um perigo nas redes sociais, que um dia foi o perigo nas ruas, com o vizinho, com a influência do vizinho. Então, o perigo está em todos os lugares. A televisão já foi um perigo, A televisão né? já foi um perigo. E a gente tem que pensar, o que afasta os nossos filhos do perigo, ou desse mundo de influências para o mal, entre aspas Sim. também, né? É quando a gente não está presente emocionalmente. É quando a gente não está dando exemplo suficiente. É quando a gente não está dando uma educação, que eu falo uma educação para a paz. Quando eu não dou uma educação antirracista, antimisógina, uma educação feminista, quando eu não dou uma educação anti-homofóbica, eu estou deixando meu filho à mercê de outras influências, porque eu não dou minha opinião. Eu não tenho um posicionamento. Então, se eu estou neutro, o meu filho está vulnerável. Caramba, que loucura isso, hein? É uma loucura. Agora, voltamos àquele menino bonzinho, assim, né? Na séria adolescência, ele vai fazer o esporte que o pai pediu, mas ele nota que o pai não está satisfeito com ele. Sim. Como é que a gente percebe esses sinais, doutora Ju? Porque é difícil demais para a gente, né? Se a gente for pensar assim, a gente sabe que que quando eu não cuido das minhas dores, quando eu não passo por processo de autoconhecimento, eu vou projetar no meu filho algumas questões da minha infância também. Sim. E eu tenho algumas expectativas. Todos nós temos expectativas sobre o outro ser humano que a gente se relaciona. E por mais que a gente não queira ter expectativas sobre os filhos, temos expectativas. Então, o menino é muito claro, né? Ele fala, eu desenhava, mas isso não era bom para o meu pai. Então, eu fui jogar futebol e fui fazer boxe, que era o que ele queria. Mas o meu pai, quando eu errava e passava vergonha, né, porque os outros pais estavam ali olhando, ele desviava o olhar. Ele não conseguia lidar com a frustração desse menino. Então, ele distanciava emocionalmente. Também não intencionalmente, mas como ele conseguia lidar com aquela situação. E para aquele menino, quando ele conversa com a psicóloga, ele fala, meu pai tinha vergonha de mim. Eu fazia meu pai passar vergonha. Então, esse menino que se sente humilhado, subjugado, criticado, afastado da sua natureza, porque quer atender esse pai herói, né? É um pai que trabalha de madrugada para ganhar um pouco mais de dinheiro.
É um pai que nunca encostou um dedo em mim. Então tem esse reforço dessa história da não violência física, mas há uma violência, um distanciamento emocional tremendo, porque os nossos filhos precisam de nós presentes. E essa presença é que evita trauma. Eu sou uma estudiosa do trauma, eu sou certificada também em prevenção de trauma infantil e trauma na adolescência. E a gente sabe que o trauma não é o que nos acontece, é o que acontece conosco depois do que nos acontece. O que isso significa? Sim. Eu preciso de ter um pai e uma mãe, eu preciso de ter uma mãe e uma mãe, um pai, não importa. Ou uma família, um cuidador que seja suporte para mim na dor. Então, se eu sofro bullying na escola, eu sofro bullying na escola e conto para os meus pais, e meus pais estão ali do meu lado, isso não é um trauma. Não se torna um trauma. Se torna um trauma quando eu vivo bullying, vivo a violência sexual e não tenho com quem contar. Eu fico na dor sozinho. O trauma é estar sozinho na dor. Porque a criança e o adolescente, ela não tem recurso para entender o que acontece, a não ser que tenha um adulto ali que vá validar a dor dele, que vá acolher, que vá dar colo, sabe? Então, é muito importante que a gente saiba que esse distanciamento emocional coloca os nossos filhos, primeiro, susceptíveis à violência, sim, de todos os tipos, susceptíveis a se tornarem a pessoa que vai violentar, porque eu jogo para a sociedade aquilo que vivo, então isso é inevitável. A violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Então, se eu não tenho necessidades básicas atendidas, conexão e autenticidade principalmente, o meu corpo vai expressar em forma de violência. E eu preciso de um pai, de uma mãe, de um cuidador, adulto, né? De um adulto que cuida, que me acolhe, para poder me direcionar nessa raiva que o meu corpo sente, para não violentar o outro. E se eu não encontro um adulto, é aí que entra a internet, que entra... Aí que entra a internet, aí que entra as outras influências. Que antes eu falo muito com as minhas pacientes, com as mães que estão na minha comunidade, que hoje é a internet. Antigamente era o colega da escola, que era também o vizinho, isso, era o baleiro que vendia droga na porta da escola. Perfeito. Então, quando a gente deixa essa criança e adolescente aberto para o mundo, sem nenhum suporte emocional e físico também, ele se lança, porque ele tem essa pulsão de vida, né? Uhum. Então, ele está pronto para ser influenciável por alguém, para ser influenciado por alguém. Eu achei legal outro dia você falando da adolescência, né? Eu queria que você definisse o que é adolescência e achei interessante porque você falava da idade, que a idade é importante, não é irrelevante assim não. Sim. O que é adolescência, doutora Ju? Então, a adolescência é uma fase entre a infância e a vida adulta. A gente tem várias adolescências, né, Elias? A gente não pode pensar que a adolescência é igual para todos os meninos. Boa. O menino da favela, ele tem uma adolescência diferente do nosso filho. Isso. Né? Então, a gente tem cheio de privilégios. O menino trans, por exemplo, né? É uma adolescência completamente diferente. O menino homossexual, bissexual, tem também uma história de trauma muito maior. Eu acompanho esses meninos no meu consultório e vejo sinais de ansiedade e depressão muito cedo. Porque a gente não percebe, às vezes, enquanto pais, mas esses meninos estão sofrendo na escola, muitas vezes, já desde muito novos. E, às vezes, até a nossa não aceitação, que às vezes não é declarada, mas é com os olhares que a gente faz, com as nossas posturas rígidas, né? Não vai cortar o cabelo, anda igual um menino, você está andando igual uma menina, anda igual um menino. Então, a gente vai fazendo essas violências sem perceber. A adolescência, então, é essa fase que antes era muito curta, por exemplo, na minha época, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então durava de 13 a 17, talvez, isso mesmo, né? E hoje a gente tem uma extensão, porque a gente sabe que a adolescência passa por mudanças várias, cerebrais, sociais, físicas, emocionais, psicológicas. Então, toda essa mudança entre a infância e a vida adulta, que é uma transformação do corpo, que é chegar e começar a ter a atração sexual, que é quando eu começo a expressar minha sexualidade direcionada ao outro, né? Então, antes não, antes eu procurava um bem-estar na brincadeira, por exemplo. A criança tem um bem-estar dela relacionado à brincadeira. O adolescente não, é o contato com o outro, perfeito, é a atração pelo outro, é a orientação do afeto, né? Então, a adolescência é essa fase linda, potente, entre a infância e a vida adulta, que determina exatamente quem sou, quem serei,
quais são as minhas vocações ou a minha missão de vida, só que por ser tão reprimida e tão negligenciada, eu abafo a sexualidade, abafo a vocação, e nisso vem todo o surto, toda a epidemia de adoecimento mental que temos hoje, de adoecimento mental e psíquico. Porque se eu não posso mostrar quem eu sou e a riqueza que eu trouxe para o mundo, e se eu não posso me expressar sexualmente, da minha sexualidade, eu vivo uma vida morto por dentro. Porque, né, acompanhando seu raciocínio, seria o segundo nascimento. Segundo nascimento. E se eu não vou nascer, eu vou morrer, então. Exatamente. E é isso que a gente está vivendo hoje, Elias. Então, muito mais do que os meninos que estão jogando violência para fora, né, nesse submundo da internet, fazendo parte de grupos de muita violência, tem a maioria absoluta, talvez 80%, que joga a violência para dentro. E a violência para dentro eu reprimo quem eu sou, eu reprimo, então muitas não querem estudar, muitos querem sair da escola, muitos acabam seguindo a profissão que os pais querem que siga. Na nossa época tinha 3, né? Que era engenharia, direito e medicina. Né? E ainda, pasmem, ainda tem isso. Tem demais. Né? Eu sou professor universitário, eu vejo isso. Em pleno século XXI. E quantos meninos entram ali e estão totalmente frustrados. E a gente não entende que vocação é energia de vida, é pulsão de vida. É a riqueza que eu trouxe para o mundo a favor do outro. É onde eu me encontro como um ser merecedor de tudo isso aqui, né? Sabe o que eu falo, doutora Ju? Eu falo às vezes assim, olha, já que a gente tem que ralar mesmo nesse mundo capitalista que a gente, né, essa coisa dessa correria, deixa ralar no que gosta, pelo menos, né? Isso. Porque assim, vai ter que ralar mesmo. Isso. É para tentar ver se a pessoa, às vezes, estou conversando com ela, ela entende, para deixar o filho dela, né, fazer o que quer fazer. Mas né? é tão difícil. Muito difícil. Inclusive, por exemplo, a minha filha, a mais velha, né, a Helena, ela estudou no Colégio Santo Antônio, muito tradicional, né, e está fazendo design de moda. Outro dia eu encontrei um amigo meu, que é do Ministério Público, não vou dizer, né, não vou citar o nome não. E ele falou assim, pô, mas que decepção, hein, Elias? Ela foi fazer design de moda? Nossa, eu acho incrível, não é um amigo, é um colega, né, na verdade. Olha, eu vou dizer assim, é folgado para dizer um tipo de coisa desse, né? E também sem noção. Ele é dessensibilizado. Então, a educação tradicional nos dessensibilizou, a ponto de eu, quando sinto uma dor de um colega me falar que ele permitiu ou que ele deixou a filha livre para ser quem ela é, isso me dói e eu chego ao ponto de dar minha opinião. De tanto que doeu em mim. Como assim você vai deixar sua filha, depois de ter estudado num colégio desse, um colégio tão tradicional e tão, né, considerado o melhor, um dos melhores, fazer design de moda? Como assim? Que desperdício, né? É mais tipo ou menos isso. Então, isso chama dessensibilização, que a gente inclusive viu na série Adolescência. Quando eu vou dessensibilizando, ou seja, vou afastando da minha natureza, então eu me torno pouco sensível ao outro, né? A gente tem, você me permite falar, sim, que eu estou voltando à série Adolescência, tem uma coisa que chama muita atenção da primeira cena, que é quando o menino fala que está com dor de barriga. E ele está com dor de barriga, sintomas físicos, Elias, em adolescentes, prestem atenção. Dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, muito reflete medo. O medo mexe com as nossas vísceras, mexe com a nossa imunidade. Então, são meninos que às vezes estão doentes, é o pedido de socorro deles, os pais não percebem. Né? Então, olha para você ver, essa dessensibilização da nossa geração ao que essa geração está sofrendo. Porque o que a gente faz normalmente é culpá-los do que está acontecendo. É uma geração mimimi, é uma geração frouxa, preguiçosa. Né? Esquecem que toda adolescência sempre tem uma geração para falar que o adolescente é preguiçoso. É incrível isso, a gente falava isso da gente. Sim, né? Com certeza. Eu acho engraçado, eu gosto do funk, aí eu falo assim, cara, mas quando a gente gostava do Rock Brasil, meus pais não gostavam disso não, achavam a música ruim também. Sim, né? E também eu acho assim, a gente precisa começar a querer influenciar os nossos filhos de alguma forma. A gente precisa ocupar também a vida deles. Eu preciso levar à escola escutando a música que eu gosto, intercalar uma música que eu gosto com a que ele gosta.
gosta, influenciar de alguma forma o gosto musical, o gosto de tudo. E às vezes ele vai vir com um gosto completamente diferente, maravilhoso. Com certeza. Eu escuto Elias todo dia levando para a escola e eu comecei a gostar de Racionais MC pela minha filha. Olha que e eu tenho um baita orgulho disso. E eu tenho que dar uma disfarçada, né, de ter orgulho disso. Porque realmente assim é uma menina que está à frente do meu tempo, muito. Então eu começo a ver assim, eu não tem como eu disfarçar isso, né? Mas eu também tento influenciar da forma que posso. Hoje eu estou mais presente. Nos meus 2 mais velhos eu não tive tanto. Eu estava trabalhando muito, eu era uma mãe completamente tradicional, era uma pediatra completamente tradicional e com a minha filha foi um despertar para mim, foi um despertar também dos meus filhos quando eles se tornaram adolescentes. Então eu pude realmente ressignificar minha maternidade, ressignificar minha história de vida. Eu falo com todas as letras que eu me curei através dos meus filhos foram os meus grandes mestres nessa existência, eu não tenho dúvida disso. Que lindo isso, hein? Podemos falar um pouco deles? Podemos falar. Não. Não? Eu queria que você falasse com as pessoas sobre o seu filho mais velho, quando ele entrou na adolescência. Sim. Como é que foi isso? Que foi o meu cair né, eu, na verdade, caí na real ali com o Rafa. O Rafa, ele vai fazer 24 anos agora. Quando ele tinha 14 anos, então há 10 anos atrás, exatamente, ele era esse filho bonzinho, Elias, que não me dava trabalho, ele era um filho elogiado por todos, sabe? Por todos, todo mundo elogiava meu filho, todo mundo me elogiava enquanto mãe, né? Nossa, o que você faz com esse menino para ele ser tão maravilhoso assim? Ele lava a louça da casa dos outros, ele tira a mesa, ele carrega as compras dos vizinhos, ele é isso, ele é aquilo, e o Rafa era o menino típico que estava jogando tudo para dentro. Tentando agradar o outro, né? Fez engenharia e tradicional. E tá tudo bem, mas é uma área tradicional, né? Ele foi, né? O meu segundo foi para direito, eu vou explicar bem essa história. Hoje ele está na computação, depois do terceiro ano de direito, parou a faculdade, foi para outra faculdade. Mas o Rafa em específico, como ele era esse menino muito que seguia as minhas expectativas, com 14 anos, eu no auge do meu estresse de plantão, de trabalhar muito, com uma filha pequena de 3 anos, maluco tinha 2 para 3 anos, totalmente desligada do que estava acontecendo dentro da minha casa. Ele fez alguma coisa que eu não lembro exatamente o que, mas eu fui para cima dele, Elias. Eu não era uma mãe de bater. Sim. Eu era uma mãe de gritar, de xingar, de punir. Tomava celular, tomava tudo, 30 dias sem televisão, 30 dias sem tela. E nesse dia eu estava tão nervosa por cansaço mesmo e fui para cima dele. E ele olhou para mim... Fisicamente você partiu para cima dele? Fisicamente eu parti para cima dele. E ele já do meu tamanho praticamente, ele olhou para mim com um olhar de desprezo. Eu vou me emocionar toda vez que eu conto essa história, porque ela foi traumática para mim em algum ponto. Ele olhou para mim com muito desprezo e com desamor e disse: o que você vai fazer? O que você pensa que você pode fazer comigo? Você vai me bater? Nessa hora, no olhar do meu filho, eu vi o reflexo da mãe que eu era. Então eu não conseguia mais ver o desprezo dele por mim, mas eu conseguia ver o desprezo de mim por mim mesma. E nesse momento eu abaixei a guarda completamente, abaixei minha face e não esqueço. Entrei para o meu quarto. E tão estudiosa que sou, porque eu estou ali sempre querendo... Eu falei assim, gente, eu errei em algum ponto. Porque o meu menininho maravilhoso, que todo mundo elogia, que eu recebo várias elogios também por ele, eu errei. Eu estou machucando meu filho, eu estou ferindo meu filho. Aí eu fui para o quarto, fui para o Google, educar sem punir, educar sem gritar, como ser uma mãe melhor... E mergulhei nesse mundo da educação parental completamente. Vivi muitos lutos, porque eu fui uma pediatra tradicional e eu comecei junto com isso, Elias, também ter os pacientes pequenos que viraram adolescentes no consultório. Perfeito. E comecei a ver a mesma coisa dos meus pacientes adolescentes. Bonzinhos que me amavam, fingiam que estava doente para ver a doutora Ju, de repente, assentavam na minha mesa, na minha frente, assim. Aquela cara de adolescente, né? Às vezes eles sentavam na minha frente, pegavam o celular, aí eu pedia para parar com o celular, eles pegavam e faziam... Como assim? Você vai defender minha mãe ou você vai me defender? Era isso que eu senti. Então eu era uma ótima pediatra para os pais tradicionais,
mas eu não entendia sobre a perspectiva da criança e do adolescente porque eu estava dessensibilizada. A dessensibilização é isso. Eu não consigo lembrar o que eu sentia na minha infância. Eu não consigo lembrar como foi a minha adolescência. Então eu tive que passar por um processo de ressensibilização e minha vida mudou. É claro que não é do dia para a noite. Sim. Eu fiquei numa busca constante de autoconhecimento, de cura, de autocura. Fui para as terapias também, para as terapias somáticas, para as terapias de trauma. E eu consigo hoje ver que até quando eu mudei e quis, a gente estava conversando sobre isso, e quis também que as outras mulheres mudassem, eu ia com muito ímpeto, porque eu queria acordar as pessoas, desperta, você vai perder o seu filho, porque eu perdi o meu, e eu perdi a relação que eu tinha com meu filho. Meu filho maravilhoso, e ele perdeu muitas coisas preciosas. Ele fala isso comigo: mãe, eu sofri muitas coisas sozinho, né? Eu não tinha com quem contar. Né? O meu de 11 anos, ele estava sofrendo bullying na escola, Elias, eu nem tinha... E você não fazia noção disso nenhuma? Nem ideia. Eu fui chamada na escola quando ele reagiu ao bullying. E ele falou: mãe, eu estou sofrendo bullying há quase 2 anos. Há quase 2 anos, eu precisava reagir. Então, que também de uma forma que ele conseguiu, tá vendo? Ele não teve recurso, ele não teve uma mãe presente. Né? E tudo isso me causa um pouco de dor ao contar, mas também me conta uma história de superação, de esperança, que eu conto para as outras mulheres, para as outras mães e pais. Sempre é tempo de ter essa relação, sempre é tempo de recuperar, sempre é tempo de destruir esse muro que construímos e construir uma ponte verdadeira para eles. Né? Então, o Rafa foi essa pessoa maravilhosa para mim. Hoje somos muito companheiros, sabe? Todo evento que eu faço, o Rafa está participando, o Rafa está ali do meu lado, ele me traz para a verdade, sabe? Ele me traz para a realidade: mãe, você não é perfeita e está tudo bem. Para com isso, que agora eu sou responsável pelas minhas dores, pelos meus traumas, e vou curá-los como você curou os seus. Então ele é muito lúcido, né? O João Pedro, eu tenho uma relação com ele hoje maravilhosa também, está morando em São Paulo. Então ele foi fazer computação em São Paulo, sim. Está agora há 3 meses morando lá, está até lá em casa esses dias. E o quanto a gente tem uma relação bonita com a minha filha também. A minha filha todo dia me chama para a realidade, né? Porque ela é uma menina que sabe muito mais da vida do que eu. Olha que loucura! Então eu estou aprendendo com ela todos os dias. Te apresentou Racionais MCs? Realmente, porque ela vê esses documentários, né? Então ela é fã do Chorão, ela é fã do Racionais. E é tão lindo a gente poder reviver, porque assim, ela está vivendo ali, ouvindo música que eu também escutava na minha adolescência, né? Sim. Então é isso, os meus filhos me trouxeram essa coisa linda. É interessante, a sua filha te apresentou Racionais MCs, né? Eu também, nessa tentativa de conexão, a minha filha me apresentou MC Cabelinho. E aí foi muito engraçado, porque assim, quando ela me apresentou, eu já percebi, falei, ó, vai vir. Mas eu perguntei, agora, né, vamos embora. Aí começou, né, o funk com aquela letra e tal. Aí eu falei com ela assim: Regina, né, como é que é esse negócio, né? Na verdade foi minha esposa, né, que perguntou, a gente estava junto no carro. Falou: poxa, mas essa letra, né, mulher objeto e tal. Aí ela, sabiamente, assim, me virou e falou assim: ô mãe, pai, ninguém escuta a letra, não. A gente dança, a gente não presta atenção na letra, não. Sim. Eu achei sensacional isso. E todos falam isso mesmo, sabe? Tipo assim, vocês estão encucados com uma coisa que pra gente... Por que não é importante para ela a letra? Porque ela tem uma educação em casa voltada para o contrário. Se eu tenho uma educação na minha casa que eu não falo sobre isso, não falo sobre a objetificação da mulher, não falo sobre as violências, né? Se eu não dou uma educação antirracista, é claro que uma letra dessa pode influenciar meu filho de alguma forma. Né? Uma letra racista, uma letra que objetifica a mulher, uma letra misógina, machista, pode ser que influencie, mas se eu dou ali o exemplo, se eu estou ali mostrando, se eu não comento sobre o tamanho da saia da menina que passou na rua, né? Se eu não sou esse tipo de pai que está ali comentando, que está ali julgando o outro e criticando o tempo todo, eu sei que aquilo ali é só uma letra naquela batida que eu gosto de dançar, né? Então, essa é a grande questão. Eu não vou conseguir criar uma redoma de proteção aos meus filhos de tudo o que acontece, mas eu posso realmente protegê-los. Eu falo que o sistema imunológico dos nossos filhos, ele acontece quando a gente sabe que na infância a gente acompanha, a gente está ao lado, a gente protege. Na adolescência, a gente está dentro. Os nossos filhos precisam nos levar dentro,
porque a gente já não consegue ir Não junto. consegue ir junto, exato. Não consegue acompanhar, não consegue vigiar o tempo todo. Mas se eles não têm dentro, eles estão muito mais protegidos. Isso a ciência comprova. Quando eu tenho um pai e uma mãe para me relacionar, eu tenho menos impulsividade, eu tenho menos busca por dopamina rápida. Então, lógico, eu estou muito menos susceptível ao vício. O vício vem dos vazios emocionais. Então, se eu não quero que meu filho seja um viciado, eu não deixo vazios emocionais. É possível não deixar vazios emocionais? É possível, pelo menos, não deixar um vaziaço? Sim. Posso até, né, não poder cumprir tudo. Tudo. Tá tudo bem. Aí, pelo menos, não é um vício que é um vício, a gente fala, o vício das drogas pesadas, ele vem muito de um vazio imenso. Né? Hoje a ciência já mostra isso, a ciência do trauma já mostra isso. Não é por falta de força de vontade que eu me torno um viciado. Eu me torno um viciado por uma dor profunda que eu tenho. Quando chego a atender meninos viciados já em cocaína e tudo mais, porque eu atendo muitos meninos, adolescentes, e a gente sempre é bom deixar claro que não é o mais comum, é o menos comum. Tudo bem. Porque senão os pais entram em alarme total. Eu tenho que cuidar daquele vazio. Eu não trato o vício, eu trato a dor que causou o vício. Se eu trato a dor que causou o vício some. Né? A gente tem um trabalho também com menores em conflito com a lei. Perfeito. Que não chama mais menores em conflito com a lei, né? Não chama menores infratores, infratores foram menores em conflito com a lei, depois agora já tem outro nome, mas tem um trabalho com a juíza que fez um treinamento comigo e voluntários de algumas cidades do interior de Minas. São as medidas socioeducativas, estão cumprindo, Exato. Né, as medidas. Então a gente vê alguns meninos que já estavam ali no crack e a gente consegue tentar trazer uma função para aquele menino, um senso de pertencimento, um acolhimento, e ele vai melhorando. Tem uma história linda de que era um menino, e ela me conta isso com muita naturalidade, essa juíza, foi muito bonito o movimento dela, que ela fez um mutirão para darem para aquele menino que estava viciado em crack um videogame. E ele mudou do vício do crack para o vício do videogame. Redução de danos, Redução de danos. E agora ele mudou do videogame para a bicicleta. Olha só. Então ele tem uma galera que anda de bicicleta com ele. Olha que coisa, que construção bonita, né? É possível. É possível, porque ele viu que alguém se importa com ele. E aí tudo muda. Doutora Ju, vamos aproveitar. Não posso deixar de perguntar para a senhora, para você, tá? Sim. Qual que é a sua opinião sobre a legalização da maconha? Nossa... Que difícil. Vamos conversar sobre isso. Você me apertou. Então, hoje eu estudo muito a cannabis medicinal, tá? Ok. E ela tem feito muitas coisas importantes que a gente não pode negar. A gente tem muitos estudos promissores com a cannabis medicinal. A gente tem meninos saindo de medicações muito complicadas com a cannabis medicinal. Idosos, tá? né? Sendo tratados Idosos, também, com meninos com depressão, com Isso. ansiedade, com TDAH, que já estavam tomando muitas medicações. Eu, às vezes, recebo adolescentes que estão tomando 5 tipos de medicações diferentes, Elias. Então, quando eu vejo a cannabis, como ela está evoluindo aí, e avançando, e já com trabalhos muito robustos, comprovando a eficiência dela, eu começo a pensar que por que não se legalizar? Não, por que não legalizar? Por que não? Por que não ali? Uma forma, lógico que a gente precisa pensar, né? Quando a gente tem uma criminalização de uma droga, a gente tem toda uma história ali bem complicada por trás, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, meninos com crise convulsiva, com epilepsia, eles melhoram demais. Eu tenho paciente que sai de transtorno de ansiedade generalizada com a cannabis. A cannabis trata muitas coisas já estão em bula, né, do que tem hoje na farmácia, e muita coisa ainda está sendo estudada. Tem uma pessoa que eu admiro demais, que é um grande estudioso da cannabis, eu não vou lembrar agora no nome. Tem problema, depois a gente lembra, tá? Siddhartha Ribeiro, Dr. Siddhartha Ribeiro, tá? Então é uma pessoa que eu recomendo sempre seguir, então eu não posso deixar de dizer que eu sou a favor da legalização. Boa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que durante a sua fala eu lembrei. Crianças, adolescentes trans, tem chegado muito isso para você? Muito não, mas tem chegado, tá? Vamos explicar para as pessoas o que é uma pessoa trans. Tá, né? Então primeiro a gente precisa entender que existe eu sou muito julgada por isso também, Elias. Sem então problema. é não aquela vou te julgar coisa. Aqui. Não, sim, eu sou muito julgada na rede social. Isso. Que eu tô ali e eu não ligo para isso, tá? Tá bom. Então tem uma parte das pessoas que não aceitam ainda e que eu falo depois de ter estudado muito.
eu fiz também uma especialização em saúde LGBTQIA+. Então, eu venho falar aqui daquilo que eu estudo, daquilo que eu sei e daquilo que eu tenho experiência no consultório, né? Causa um grande sofrimento para os pais? Causa um grande sofrimento, mas causa um grande sofrimento porque a gente está cheio de expectativas sobre esse ser humano que está nas nossas casas. Os nossos filhos não são nossos. Boa. Eles estão por um tempo nas nossas casas para poder aprender sobre algumas coisas, mas principalmente para receber nosso amor e nossa proteção. Tá? Uma criança que nasce e que é designada ali no gênero masculino, ela pode ao longo da história dela, e desde muito cedo às vezes, 4, 5 anos, não se identificar com aquele gênero, né? Que é um gênero social, né? O gênero ele é dado pela sociedade. Ele é construído. Construído, né? Então, eu tenho ali uma genitália e as pessoas às vezes também não entendem. Existe uma genitália masculina, existe uma genitália feminina, mas existe um espectro enorme ali, existe o XX, existe o XY, mas um espectro enorme também ali, né? Eu atendi ali na década de... Pode, não posso nem falar na década, né? De 90? 90? Não. Muitos meninos que antes eram chamados hermafroditas e hoje a gente sabe que estão ali no intersexo, né? Mas enfim, hoje a gente sabe que há sim essa não identificação com aquele gênero de nascimento e eu vou começar a falar sobre isso desde muito cedo. Tem meninos, eu tenho, por exemplo, menino de consultório, menino que nasceu menino, né? Nasceu menino, é o gênero de nascimento, que queria cortar o pênis com a tesourinha de escola. E falando naquilo, é preciso 3 coisas muito importantes. Persistência, insistência e consistência. Persistência, consistência e insistência. Eu falei 3 P's? Não, né? Não é falou 3 P's, não. 3 coisas importantes. Isso. E essas 3 coisas é o que a criança começa a fazer. Eu não sou menino, eu não sou menino, eu não sou menino. Não é gostar de brinquedo de menina, nada disso que os leigos pensam. É simplesmente uma não identificação. Então, esse menino que vai se tornar uma menina trans, ele fala e repete, e é insistente, é consistente, é persistente, não tem nada a ver com um brinquedo, com a cor azul ou com a cor rosa. Se fosse isso, era muito fácil, mas é muito mais profundo. E a gente sabe disso. Tem duas pessoas que eu sou apaixonada, que é o Alexandre Sadé, da USP, e o Saulo Ciasca, da Unicamp, que são especialistas nisso, e eles falam, o cérebro dessa criança já mostra que realmente ele vai falar várias vezes porque ele não se identifica. Então ele entra num sofrimento terrível de não identidade. E ele falando e ninguém escuta, né? Ninguém escuta. E hoje a gente sabe, não é assim da noite pro dia, eu não sou menino, eu sou menina, as pessoas banalizam. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, muito preparada, tem ambulatório na USP, ambulatório no João 23 aqui, então a gente tem ambulatórios maravilhosos com psiquiatra, psicólogo, e preenche-se um questionário, a família é acompanhada, né? Psicólogo para o pai, psicólogo para a mãe, psicólogo para a criança, psicólogo para a família. Então é todo um trabalho, grupo de ajuda. Perfeito, né? Porque é sofrido isso. Muito sofrido. Muita gente fala assim, é moda agora. Não, não é moda. Que bobagem é essa, né? Por que uma pessoa vai escolher sair fora do padrão para sofrer? É uma dessensibilização também. Tudo que a gente fala assim, é modinha, é porque a gente não está sensível ao outro. É mimimi? Não está sensível? Não está sensível. Quando a dor do outro não dói em mim, é isso. Então eu falo que é modinha. Então, como a bissexualidade, a homossexualidade é modinha para algumas gerações, né? Que mesmo agora essa geração de pais fala isso. Agora quer experimentar de tudo? Eu falei assim, não é por aí. Porque é uma vida de sofrimento. Por mais que agora a gente esteja vendo uma mudança dessa geração, né? Ainda bem, para um olhar mais sensível a isso, ainda sofre-se muita violência. Porque os pais passam esse preconceito para os filhos. Então eu não tenho um filho misógino à toa. E dói em mim pensar assim. Mas é responsabilidade minha. Eu não tenho um filho racista à toa. Passa por mim. Porque somos uma sociedade racista e homofóbica. Precisamos desconstruir. Fomos criados assim, não nascemos assim. Ninguém nasce homofóbico, racista, misógino. Nós acabamos desensibilizando e entendendo o diferente como ameaçador. Né? A gente entende que o diferente nos ameaça em algum aspecto, em algum ponto. Então a gente precisa dessa educação que nos desconstrói para depois reconstruir. Legal. Doutora Ju, às vezes os termos, né, os conceitos são muito importantes. Eu me lembro que uma vez eu fazendo o programa BH Todo Dia, você participou,
eu falei, né, em opção sexual. E aí você falou, não, Elias, não é opção, é orientação. Vamos falar disso mais uma vez, vamos lá. Tá, você falou comigo? Foi. E eu te corrigi. Isso, eu achei ótimo, e eu aprendi, tanto é que eu estou atento e gostaria que você falasse. E eu falasse. corrijo de uma forma muito carinhosa. Super tranquilo. Né? Porque provavelmente também foi uma coisa que eu tive que desconstruir em mim. Né? Uhum. Então a gente começa com orientação de afeto. Por que não é opção? Não é opcional. Nasce-se assim. A ciência já mostra. Tem vários fatores neurobiológicos, genéticos, então a gente já tem essa comprovação. É muito mais comum gêmeos idênticos, por exemplo, os dois serem homossexuais, muito mais do que filhos não gemelares. Então a gente sabe que tem um fator genético importante, neurobiológico, neuroquímico, tem a ver com a gestação dessa mulher também, a influência dos hormônios na gestação. Então esse menino e essa menina, eles nascem ali, não tem nenhuma orientação sexual, porque ainda não tem atração sexual. Perfeito. Começa-se uma orientação de afeto por volta de 9, 10 anos. E muitas mães já começam ali a me procurarem porque não estão aceitando o filho com aquilo que parece ser, que ainda não é. A atração sexual começa com 13, 14, tá? Então, apesar dos meus adolescentes que são homossexuais e bissexuais me falarem que perceberam já com 9, 10 anos, eu desconstruo isso neles. Isso. Falo que foi uma orientação de afeto que ele já percebeu, já gostava mais daquele amiguinho e queria ficar mais perto dele, mas a orientação sexual é só aos 13, 14 anos. Devido à repressão que ainda há, muitos meninos abafam isso, reprimem isso. Por isso a gente tem, por causa dessa repressão, maior índice de autoextermínio, de suicídio nessa população. Suicídio, depressão, automutilação, ansiedade, síndrome do pânico, nesses meninos que não podem ser quem eles são. Desculpa, quando você fala meninos homens, ou não? Homens, meninos que se descobrem e meninas... Também, mas... Sim. Não acontece mais com meninos do que com meninas? Não. Tá, tudo bem. Não. Apesar, Elias, que assim, eu vou trazer a minha percepção, isso não é científico, tá. De que eu percebo que o sofrimento está mais ainda nos meninos, porque talvez haja um preconceito maior com eles do que com as meninas. Por exemplo, há um preconceito maior com os meninos homossexuais afeminados. Então, do que com os meninos homossexuais que ninguém nem imagina. Isso. Né? Então, porque isso a sociedade não aceita. Então, a sociedade não aceita esse menino sensível, delicado, afeminado, porque esses pais percebem, às vezes, ali desde muito cedo e começam a reprimir e acham que se eu falar da namoradinha, com quem será que fulano vai casar e que só é certo homem e mulher, porque senão não tem filhinho... Né? Porque hoje o que eles estão vendo é bem diferente, né? Existem casais de homens e casais de mulheres com filhos e muito felizes. E isso é para essas pessoas nossa, não pode ver, não beija na frente do meu filho, não dá a mão na frente do meu filho, como se isso fosse proteger. E a gente sabe que é o contrário. Eu falo com os pais do consultório, isso protege contra o suicídio. Porque a educação heteronormativa, ela é castradora. A educação heteronormativa causou uma dor em muitas gerações. Muitas gerações. Então, muitas gerações não está aumentando o índice de homossexualidade, não está aumentando o índice de nada. O que acontece é que agora há uma certa liberdade para ser quem se é, apesar de que do meu pai ter preconceito, meu avô ter preconceito, eu vou ser quem eu sou. Entende? Então, hoje tem mais liberdade. Quantas pessoas casadas traem porque buscam, para ser quem são, relações extraconjugais. Isso. Doutora Ju, vamos lá agora. Eu queria voltar à questão do suicídio, que é um outro tabu, né, que a gente tem na nossa sociedade, mas que a gente tem notado nos últimos anos que isso tem sido discutido mais. Inclusive, a gente tem, né, um mês do setembro, né, de prevenção ao suicídio. A mídia mesmo, né, o jornalismo, a gente tem tratado de uma forma diferente. Não existe nada que proíba falar sobre suicídios. Foi criado um mito dentro da comunicação de que isso incentivaria o suicídio. Então, hoje a gente já pode falar um pouco mais disso. E aí eu queria entrar um pouco nisso. Suicídio e adolescência. Né? Uma dor, né? Uma dor tremenda. Na verdade, a gente está tendo um aumento de suicídio, inclusive na infância. Na infância? A gente fala muito sobre excesso de vida dentro para pouca vida fora.
Para eu chegar ao ponto de tirar a minha vida, eu preciso de um impulso. Eu preciso de ter vida. Quem está em depressão profunda, não medicalizado, não consegue nem levantar da cama. Não tem um impulso. Então, por que a gente fala que na adolescência é o maior risco? Porque eu estou ali cheio de vida dentro. E se eu não encontro vida fora, eu vou para o desconhecido. Eu prefiro ir para o desconhecido do que continuar no conhecido, que é terrível para mim. Então, eu me lanço. Então, o índice é assustador, né? A gente não sabe nem metade do que acontece. Não sabe porque não divulgam mesmo. A gente é que tem contato nas escolas, uma escola começa a falar e outra começa a falar. Então, e eu desconfio sempre, porque é claro que os pais, nessa hora, e a gente tem que ser muito empático com a dor desses pais, porque é quase que a hora que cai a minha chave, né? Não foi um olhar de desprezo, foi um filho que eu perdi. Né? Era um sinal ali, né? E é claro que eles começam a olhar para todos os sinais, a maioria das vezes. Eu tenho um pai, uma vez, eu não esqueço. E essa é uma história que eu peço licença para essa família, para eu contar, não vou trazer nomes, claro que não. Mas esse pai estava comigo numa mesa e falando mal do meu trabalho. Ah, isso aí é blá blá blá, isso aí é mimimi, isso aí é bobagem. Ah, não, Juliana, para com isso. E eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, se o filho meu falar que vai pular da janela, eu vou falar, pula mesmo, desgraça. Então eu falei assim, nossa, não faz isso, porque às vezes um filho faz isso por um pedido de socorro. E eu sei que tá doendo aí em você, né? Provavelmente já tinha acontecido na casa dele, por isso ele tinha trazido. Eu falei assim, não deixa, porque eu vejo que não é isso. Não vai Fala por aí, o que você né? está realmente sentindo, né? Filha, não faz isso. Filho, não, eu te amo demais. Sua vida é muito importante para mim, porque é isso que eles precisam. Só que esse pai ou essa mãe, nesse ímpeto, nesse desespero, fala o que a educação tradicional fala. Então vai, porque acha que está fazendo para chamar atenção. E eu não me esqueço, essa menina, acho que 2 semanas depois pulou. E ela não faleceu. Mas não isso faleceu? Foi uma coisa espantosa. Eu tenho uma amiga, um pouco mais nova, que também tentou suicídio, não faleceu. E era um problema com o pai, ela rompeu as relações com o pai. Até hoje. E é uma loucura, porque assim, e eu sei que tem um ser humano em sofrimento ali, Elias. Hoje eu consigo ver isso muito claro. Há um pai em sofrimento, que veio de uma educação tradicional, que construiu um muro em relação à filha, que tinha várias expectativas sobre ela, mas que não deu conta de dizer, filha, eu te amo demais. Se você fizer isso, vai doer no fundo da minha alma. Que era isso que ele queria dizer. Mas ele disse, pula então. Né? Não achando que isso era possível. Então, doutora Ju, tem prevenção ao suicídio? É possível? Tem prevenção ao suicídio. E é preciso de uma equipe multidisciplinar. E esses meninos dão avisos. Eles avisam que estão indo. E esse aviso não é para chamar atenção. Ou é para chamar atenção no sentido de que, olhem para mim, me escuta. Está doendo aqui dentro. Está sofrido para mim viver desse jeito. Né? Será que eu posso ser quem eu sou? Então, nosso convite sempre para os pais é estarem atentos a isso. A esse menino que está fazendo cortes, por exemplo, em locais que a gente fala que existe a autolesão não suicida e a suicida. O menino que se corta sempre no pescoço, ele está pensando. O menino que se corta sempre no pulso, ele está pensando em tirar a própria vida de alguma forma. Os meninos que fazem autolesão, que não são com essa intenção suicida, eles se cortam às vezes ali perto da coxa na virilha, eles se cortam às vezes em lugares, e primeiro em lugares às vezes que não vão enxergar, né? Então é muito importante que a gente esteja atento a esse sofrimento. Tem uma lógica, né? Sim, olha que interessante. Tem uma lógica. Tem uma técnica, inclusive, que a gente precisa encarar. Sim, e a gente precisa estar ali atento, estudando isso. Pais precisam estudar para poder acompanhar esses filhos. Eu preciso entender sobre a dor também. Eu preciso me sensibilizar. Por que minha filha está se cortando? Por que minha filha está querendo tirar a própria vida? Porque eu estou achando que eu estou dando do bom e do melhor para ela. Até melhor do que os meus pais fizeram. Eu trabalho para dar do bom e do melhor, mas ela não sai do quarto. Ela passa 8 horas dentro do quarto, ela almoça dentro do quarto, ela janta dentro do quarto, ela toma café dentro do quarto. E eu não bato na porta para convidá-la para sair. E eu não bato na porta para falar, filhinha, é muito importante essa relação para mim. Eu sei que eu errei, me perdoa, me desculpa, mas vamos assistir um cinema comigo? Eu sinto falta do seu carinho, eu sinto falta do seu afeto.
e eu quero te dar afeto, né? Então, para muitos pais isso é muito difícil, Elias, mas é importante essa sensibilização para que a relação volte a acontecer. Porque o que a gente vê hoje é os lares divididos. São os pais trabalhando demais, se anestesiando nas telas também, se anestesiando nos seus vícios, nas suas compulsões, na bebida, na comida, e os meninos sozinhos dentro do seu quarto, fazendo de tudo dentro do quarto, porque o mundo está na internet, né? E o que a gente faz para sair disso não é tirar o computador, desligar a luz de casa, o que for que esses pais desesperados que viram a série, por exemplo, estão fazendo. Arrancam o celular, invadem a privacidade, isso vai construindo muros. Quanto eu posso me responsabilizar e começar pela relação? Conecto e depois acompanho. Conecto e pergunto, ó filho, o que você está vendo aí no TikTok hoje? Posso te acompanhar? Porque se eu chego falando, o que você está vendo no TikTok, posso acompanhar? Nunca chegou para mim me chamar para ir ao cinema. Não me chama para estar comigo, não bate na porta do meu quarto para estar perto de mim e agora quer saber o que eu faço dentro da internet? Porque é isso que eles pensam. Meu pai não gosta de mim, meu pai não quer nem saber. Tem um livro que eu sempre indico, que é A Geração do Quarto, do Dr. Hugo Monteiro. Ele sempre está aqui em Belo Horizonte também, porque ele gosta de vir aqui e ele é professor também no meu curso. Ele traz ali relatos, ele fez pesquisa, não sei se você já entrou em contato com esse livro. São 5 capitais do Brasil e ele entrevistou adolescentes entre 13 e 20 anos. Sim. Então ali tem falas que te cortam o coração. Meninos que falam, meu pai não sabe nem a roupa que eu visto. O meu chofer me conhece mais do que o meu pai. A moça que trabalha aqui em casa sabe o que eu gosto de comer, minha mãe não sabe o que eu gosto de comer. Então, isso é muito triste. E não é porque esses pais querem isso, é porque estamos afogados nas nossas dores. Então, é preciso passar por esse processo de sensibilização. Eu preciso reavaliar a minha história, me autoconhecer para de verdade conectar com os meus filhos. Doutora Ju, vamos pensar aqui. Está muito comum agora, a partir da adolescência, né, da série, muitas pessoas discutirem assim, como criar um filho, um homem, né, não machista. E aí eu queria que você falasse um pouco disso assim pra gente. É porque parece óbvio, mas não é. Né? Então eu não crio um filho racista se eu dou educação antirracista. Eu não crio um filho machista não sendo machista. Então eu preciso estudar. Então começa lá no básico, vai ler os livrinhos básicos, vai estudar história, né? Vai estudar toda a origem do nosso país, né? Começa assim, né? Vai no patriarcado, que tem a criança lá na base, é a minoria, entre aspas, é aquilo que é mais massacrado, que eu falo que tem o homem objetificando a mulher, o homem acima da mulher, mas acima dos dois está a criança. Então, no patriarcado, a gente precisa sempre lembrar disso, né? O rico sobre o pobre, o preto e o branco. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se desconstruir, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Então, eu preciso não ter só na minha casa a cozinheira, a faxineira negras, né? Eu preciso ter os amigos negros, as amigas que estão na minha casa, eu preciso apresentar o médico negro, eu preciso levar, eu preciso mostrar o advogado, eu preciso mostrar... E aí eu tenho que fazer um esforço, porque a sociedade não vai te apresentar essas pessoas facilmente. Não vai. E aí eu preciso insistir. Sim, eu preciso falar sobre cotas e a importância das cotas, né? Para não banalizar, tá tirando a sua vaga, meu filho, na faculdade? Né? E aí eu construo uma história, né? Vou falar ali dos povos indígenas, dos povos originários, quem são eles pra gente, como é importante respeitar a cultura das pessoas, a diversidade, como é importante respeitar as pessoas nas suas diferenças. Temos todos iguais direitos, mas somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Isso. Né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma história de dor. E hoje a gente sabe que existem traumas transgeracionais. Então você imagina que uma criança negra, ela carrega trauma de 3 gerações. Então é claro, porque essa criança quando sai para a rua, esse adolescente negro quando sai na rua, essa mãe tem preocupação se ele vai voltar. Eu e você, a gente não tem preocupação. Né? Talvez a gente tenha uma preocupação com a violência, mas a gente não tem preocupação menor. Se né? vai voltar vivo. Se vai voltar vivo. Né? Então, essa mãe ela não consegue dormir enquanto esse filho não entra salvo na sua casa.
Doutora Ju, vamos lá. Eu queria também saber o seguinte, nessa luta toda sua, nessa sua reconstrução, Ju, você acredita em Deus? Pois é, eu acredito em Deus, eu tenho desenvolvido muito minha espiritualidade. A minha história é o seguinte, eu desenvolvi muito primeiramente, depois agora eu passei pelo desenvolvimento do corpo e tratamento do corpo e agora eu estou com uma parte espiritual muito aflorada. Eu comecei a perceber que a gente precisa acreditar que há algo maior, que há algo que é importante o que eu vivi aqui para a minha evolução, para cura das outras pessoas, o que seja. Então eu acredito que há uma centelha divina em mim. Eu acredito que há uma força sobrenatural dentro de cada pessoa. Eu acredito que o amor está em cada um. Eu acredito que todo ser humano nasce amoroso, generoso, compassivo, curioso e criativo. Essa é a maior potência humana. Todos nascemos assim. E com o tempo, a sociedade, o patriarcado e tudo mais faz destruindo essa nossa essência. Então, sim, acredito em Deus, sim, faço as minhas orações, sim, respeito todas as religiões, sim, já me aventurei para conhecer. Eu sou muito fascinada com isso, com a fé. Então, o quanto a fé move, a ciência já comprova, sim, né? Verdade. Então, o quanto é importante saber. A fé libera serotonina, né? A fé cura. Então, o que o médico não consegue fazer, a fé consegue. Então, eu preciso acreditar em algo muito maior, na Mãe Natureza, em Deus. Eu preciso acreditar que há alguma coisa muito maior do que a gente aqui. Você já ficou brava com Deus? Já brigou com Deus? Já fiquei brava com ele. Já fiquei brava com as injustiças. Quando a gente passa pelo processo da sensibilização, a gente sente mais dor. E a gente sente dor pelo outro, né? Então, a gente fica brava com as injustiças sociais, a gente fica brava com as injustiças de todos os tipos. Então, sim, eu já tratei de muitas crianças com câncer, então já fiquei em alguns momentos brava com crianças muito novas. Eu já tive paciente de 1 ano de idade morrendo de câncer. E a gente vai perguntando por quê? Por que ela? Por que com ela? Né? E eu não vou cair na banalização de achar que aquela mãe é uma pecadora e por isso, não. Por que aquela criança, por que aquele ser maravilhoso está indo embora sem ter vivido? E aí começa a entender que tudo tem um motivo, tudo tem um significado, o que eu vivi tem um significado. Se eu não tivesse vivido a minha história, eu não estaria aqui hoje com você, por exemplo. Perfeito, muito bom. Doutora Ju, tem um curso seu também, não é? Como é que é esse curso? Tem, Elias. Eu estou numa fase bem de desacelerar dessa coisa da rede social, para te falar a verdade. Sim. Então, eu venho abandonando muitas coisas. Hoje, o meu foco é todo para adolescência. Então, hoje eu tenho uma especialização em adolescência. Então, quem quer se tornar um educador de pais, quem quer se tornar um pai mais consciente, quer estar ali fazendo grupos de conscientização, quem é médico, pediatra, psicólogo, pedagogo, professor, esse curso é maravilhoso, transforma a nossa visão para a adolescência, é um curso muito bem preparado, com aulas realmente profundas. A gente se encontra toda terça-feira, então tem a parte já gravada e a parte de encontros mesmo, de construção de carreira, de estudo de caso clínico, então é um curso muito lindo. Não, vou fazer um lançamento, agora é o meu último lançamento dele, e depois eu vou deixar para quem quiser ir entrando, não vou entrar mais nessa coisa do lançamento que exaure muito, né? E eu tenho outros objetivos também, nessa coisa do acolhimento das mães, do presencial, que eu tô com muita saudade. É CEPA? CEPA. É certificação em educação positiva na adolescência. Legal. Não precisa ter nenhum curso específico para fazer, Não precisa ter nenhum curso específico, mas é uma certificação profissionalizante para a educação parental. Agora, Ju, outro dia eu te vi dançando. Que história é essa? Você está dançando, que você está postando nisso? Sim. Na verdade, a gente tem alguns caminhos de cura. Isso. Que são já mostrados e evidenciados pela ciência. A respiração. Então, a consciência na respiração. Então, através da respiração, eu posso ativar o meu simpático, o meu parasimpático. Eu posso ir para o estado de presença. O movimento através de uma dança livre, de consciência corporal, de viagem ao meu corpo, de resgate da infância, que foi tão... A mulher, ela é muito
ela começa a ficar muito rígida, porque a mulher não pode também não pode se travado. movimentar. Então, hoje eu danço em todos os lugares. Hoje eu danço dentro do carro, hoje eu danço no supermercado, hoje eu danço em todos os lugares, sem muito filtro. E eu acredito muito que isso é muito da minha autenticidade. E eu incentivo outras mulheres a dançarem isso, também. Eu vi. Então, hoje eu fiz uma formação, eu fiz esse fim de semana uma formação em Satori Dance, que é uma dança que trabalha toda essa consciência corporal e vai te sensibilizando também. Então, é a respiração, o movimento e a consciência. Eu preciso ter consciência do que eu vivi para poder ressignificar. E vou ressignificar através dessas ferramentas maravilhosas que não custam nada, né? Dançar nem respirar. Eu estava vendo você ensinando a gente a dançar ou se movimentar sentado. Sim. Como é que é? Faz um pouco pra gente aqui. Como é que é isso? Ah, não acredito. Eu vi isso. Ao vivo. Na verdade, porque é aquela coisa assim, a gente pode descarregar, a gente fala que a pessoa traumatizada, ela está com excesso de energia. Quando eu não quero levantar da cama de manhã, quando eu estou desanimado da vida e desvitalizado, não quer dizer que eu não estou, que eu não tenho energia. Quer dizer que eu estou... É como se eu estivesse com tanta energia que o meu... Chama de disjuntor? Isso, disjuntor. Cai, exatamente. Então, desarma. Desarma. De tanta energia que está ali. Então, eu preciso jogar essa energia fora. Boa. E eu posso fazer movimentos quaisquer. Isso. Eu posso balançar o braço, eu posso balançar o corpo ali na cadeira, porque é muito difícil para algumas pessoas. Eu gosto mais, claro, do movimento mais suave. Então, a gente pode... ouvir uma música e fazer um movimento, a gente pode balançar o corpo, a gente pode bater o pé no chão, a gente pode também rodar a cabeça. Todos esses movimentos vão fazer essa energia aí descarregando. Então eu vou sentindo mais vida entrando. O meu disjuntor volta a funcionar. Boa. Sabe? Muito legal. E dá para fazer isso durante o dia, né? Você está falando do carro. O tempo todo. Dentro do carro eu falo, chegou na sua casa, chegou no seu trabalho, faça um grounding. O grounding é uma técnica de aterramento. Então, o que a gente pode fazer aqui, se der tempo? Vamos. Tá? Então, a gente vai pensar agora, você pode fechar os olhos ou deixar os olhos abertos também, do jeito que você quiser. E você vai pensar em 5 coisas que você viu aqui dentro desse estúdio, que você está vendo aí dentro da sua casa ou no carro que você está. Então, 5 coisas que você está vendo. Então, às vezes, as luzes, a cortina, o sofá, a pessoa que está do seu lado, a tela do seu celular. 5 coisas que você viu. Agora a gente vai para 4 coisas que você está escutando. E esse é tão poderoso, né? Porque o nervo vago surge aqui atrás da orelha, do ouvido. Então, qual o som mais distante que você está ouvindo? Quais os sons intermediários? Quais o som mais próximo? Então, aqui a gente está ouvindo talvez um pouco do ar-condicionado. Está muito silencioso, então a gente está ouvindo a minha voz, que é o mais próximo. Aí a gente vai para 3 coisas que a gente está sentindo. Aí é o toque da minha roupa, do meu corpo, o meu quadril na cadeira, os meus pés no chão. Aí podemos ir para 2 cheiros. Respiro fundo. Às vezes não vem nenhum cheiro, eu posso cheirar o meu cabelo, cheirar as minhas mãos. E por fim eu posso ir para um sabor. Se não tem nenhum sabor na sua boca, nesse momento você pode imaginar um gosto de um cafezinho, de um pão de queijo, de um chocolate. Então, todas as vezes, Elisa, aí a gente vai voltando, abre os olhos e a gente já vê que está em outro estado, que é o estado de presença. E a gente pode sentir que, quando eu presto atenção em pelo menos 3 sentidos, eu volto para a presença plena. Perfeito. Então eu consigo escutar o outro, eu consigo ver o outro com mais clareza. Não sei se você percebeu. Sim, me acalmo. Acalma, desacelera e agora a gente está aqui mais presente. A gente estava na onda de estar falando muito e agora a gente está com vontade de falar sobre quase nada. Por falar em som, eu tenho aqui a buzina, né? E aí eu vou dar uma buzinada, 2 buzinadas, e você vai escolher o que ou quem você gostaria de buzinar, lembrando do calouro ruim que o Chacrinha sempre buzinava, né? Então, doutora Ju, fique à vontade. Primeiro para a violência infantil. A violência infantil é a raiz de todos os problemas que temos. E essa violência não é só o bater. 400 milhões de crianças no mundo sofrem violência. Violência física e emocional. A gente precisa pensar que o abandono é violência,
que o desprezo é violência, que a crítica é violência, que o gritar é violência, não é só bater. Então a gente está com um grande mal, os pais estão querendo não repetir o que os pais fizeram, não batendo, mas estão se distanciando emocionalmente, justamente para não ter esse ímpeto de bater, porque o que eu sei fazer de automático é bater. Então, violência infantil, a infância é o chão que a gente pisa por toda a nossa vida. Os nossos seres mais preciosos do universo são as nossas crianças. As crianças a gente precisa proteger a infância, proteger a criança. E aí, se a gente for falar de violência infantil, então, que acontece no dia a dia com pessoas banal e também com a maioria marginalizada, sim, aí a gente vai doer ainda mais. Crianças são abusadas, violentadas sexualmente todos os dias. E a gente precisa olhar para isso. E a criança é responsabilidade de todos, né? Não é só de quem é pai, mãe, toda a sociedade, né? Sim. Isso, muito bom. A criança é o chão que a gente pisa, é isso? A infância é o chão que a gente pisa por toda a nossa vida. Muito bom. Doutora Ju, finalizando... Da Lia Luft. Maria Luft. Lia Luft. Lia Luft, boa. Finalizando, eu queria saber com relação aos idosos. Nossa sociedade, a gente está envelhecendo, vamos ter mais idosos. Você acha que a sociedade está preparada para a população idosa? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente não está preparado para os extremos, né? E o que a gente tem visto muito também é porque se eu não passo por um processo de cura, eu culpabilizo também os meus pais. Então, quando eles chegarem lá, eu também desprezo, eu abandono, porque eu sinto que eles foram culpados por todas as minhas dores. Só que isso não é uma verdade, mas é um caminho. Eu preciso primeiro entender, sim, eles não se responsabilizaram e foram responsáveis, mas eles fizeram o que podiam com as ferramentas que tinham. Esse não é o começo da cura. O começo da cura é, sim, eu tenho raiva do que me aconteceu. Eu preciso olhar para as minhas dores, mas eu preciso também entender que repito essas dores, repito tudo que meu pai e minha mãe fez porque aprendi com eles. E eles aprenderam com os pais deles, com os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, minha filha um dia me perguntou, mãe, é culpa de quem? Não tem culpa, né? Essa transgeracionalidade, a culpa é do patriarcado, sim, né? Sim. Então, vamos bater buzina pro patriarcado também, que oprime, que reprime, que violenta mulheres, crianças, negros, homossexuais, bissexuais, crianças, trans, idosos, né? Porque a gente tem esse culto à idade do jovem, né? Ao jovem que não é adolescente também, porque esse também é marginalizado. Então é a partir dos 25 anos que eu começo a ter valor na sociedade, porque que é do mundo capitalista. Perfeito. Eu estou no meu auge da minha produção. Então eu estou ali produzindo para abastecer o sistema. Quando eu paro de abastecer o sistema, eu já não sirvo mais para nada, né? E vem aí o etarismo, né? E tudo mais. E eu me sinto cada vez que eu envelheço melhor. Legal. Esse sistema capitalista está muito falido, né, doutora Ju? Muito falido. Doutora Ju... A gente sabe disso, mas tem gente que ainda... Insiste. Quem quiser, eu sei que você está saindo um pouco das redes sociais, mas quem quiser manter um contato contigo... Não, estou sempre no Instagram. No Instagram eu vou estar num ritmo saudável para mim. Então, Juliana Franco Pediatra. Então, estou lá, os meus links estão lá. Hoje eu faço grupo terapêutico de mulheres, eu tenho mentorias para pediatras, eu tenho toda essa parte também que eu vou continuar, mas dentro desse ritmo um pouco mais saudável, né? Porque a gente é engolido pelo sistema também, né, Elias? Claro. E tem uma conexão paterna também, né? Tem conexão paterna que eu indico, então, para os pais, o Conexão Paterna, que surgiu com um casal de ex-alunos, né? Principalmente com um pai. Então, ele faz esse movimento maravilhoso. Então, quero indicar, você está no Conexão Paterna, quero indicar também. Porque eu cuido de mulheres mais, cuido de famílias também. Os pais que vão ao meu consultório ficam sensibilizados com o que eu trago. Sempre, você foi lá no meu consultório, você sabe disso. Mas eu preciso falar com as mulheres que vivem a mesma história que eu. Legal, e você tem que focar também, porque não dá para abrir demais, essa correria toda. Sim, e sobre a dor do homem eu não entendo. Tudo bem, perfeito, lugar de fala. Isso, é o meu lugar de fala. Que não te impede de ser empática, exato, né? Não impede de eu sentir a dor do outro. Isso. Mas me impede realmente de conseguir movimentar o outro, porque não é meu lugar de fala. Perfeito, muito bom.
Obrigado, viu, Obrigada, Ju? Parabéns, obrigada, viu? obrigada. Um prazer estar aqui com você. Viu? Prazer todo nosso, tá bom? Ótimo. Chegamos ao final, né, de mais um Papo com Elias. E eu te falei, né, que hoje a gente ia girar bastante. Então, preste atenção, né, nas crianças e nos adolescentes. Eu fazia um programa, o Caleidoscópio, que tratava com adolescentes, recebia adolescentes, e muitas vezes eu fui criticado por isso, por colegas meus de trabalho. Falaram, aquele programa com adolescentes. Mas hoje é incrível, gente. Eu fiz esse programa de 2001 a 2014. A quantidade de adultos, de pessoas que viram para mim e falam assim, nossa, foi muito legal, eu era adolescente e, né, você era companhia da gente e tal. Então, há esperança sempre, tá bom? Construa a sua ponte e não o seu muro. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei, mas deixa eu te falar, nós estamos lá com o nosso Instagram também, o @papo com Elias, ou então o meu Instagram para a gente se conhecer um pouco mais, @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você, sobrei.